Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, os versos 41 e 42. Atos, capítulo 2, versículos 41 e 42. Nós vamos repetir essas três passagens da Bíblia e vamos incluir uma hoje, certo? Nós não vamos repetir a palavra, nós vamos repassar alguns pontos e vamos avançar nesse tema comunhão cristã. Amém? Então, Atos capítulo 2, versos 41 e 42. Então, vamos ler todos juntos? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Todos encontraram? Podemos ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Todos encontraram? Fiel é Deus, aleluia, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Só lembrar, não é a comunhão com seu Filho, é a comunhão de seu Filho. Tem uma relevância quando usa essa palavra de, não é com, é de. Nós somos levados a uma comunhão que sempre existiu. Aleluia. Vamos agora para o livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Só um minutinho. Ruth, capítulo 1, versículo 16. O que diz esse versículo? Disse, porém, Ruth: não me instes. Vamos todos ler? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos ler e orar este versículo e vamos ver que esse versículo na realidade é uma sombra aqui, e hoje a direção dele é nossa com o Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento que nós estamos falando com o Senhor nesse versículo. Aonde ele for, nós iremos, independente de que lugar, porque nós acompanhamos a pessoa e não o lugar onde ele está. Amém? Vamos ler e orar esse versículo? Sim, Senhor, que o Senhor realmente a cada dia me ilumine,
para que eu possa ser levado a Ti, possa realmente ser conduzido pela Tua pessoa. Senhor, eu quero me entregar de coração, quero que realmente a minha alma seja trabalhada, para que aonde Tu fores, ali eu estarei, porque eu confio em Ti, Senhor. Não há outro em quem confiar, não há onde eu depositar minha esperança. E assim, Senhor, aonde quer que o Senhor pousar, aonde quer que o Senhor esteja, ali estarei eu. Por isso, obrigado, Senhor, porque somos conduzidos dia a dia pela Sua presença. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, no domingo passado, nós tivemos uma comunhão sobre esse tema, a comunhão cristã. E eu me lembro que a primeira coisa que foi dita é que nós precisamos entender que comunhão é algo espiritual. Lembra as 3 partes que compõem o nosso espírito? Comunhão, intuição e consciência, certo? E é interessante que sem comunhão eu não tenho intuição nem consciência. Por quê? Se eu não me alimento, como é que eu posso, ter vida naquilo? Então, a primeira coisa, muitas pessoas querem ter consciência, querem ter intuição no Senhor, mas não tem comunhão com Ele. Então, como é que pode acontecer isso? Os 2 braços armados ou de ação no Espírito são intuição e consciência, mediante a comunhão. Lembram-se do episódio de Maria e Marta? Que Marta está toda agitada, não é? Inclusive ela chama a atenção do Senhor. Mas Senhor, Tu não chamas a atenção da minha irmã, que quer só ficar aos Teus pés? E o Senhor diz o que para ela? Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Comunhão com o Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. A gente quer sair fazendo as coisas como Marta, mas tivemos comunhão com o Senhor? Consultamos Ele? Então a gente precisa aprender um pouco nesse campo que é espiritual. Comunhão é algo espiritual, não é no campo carnal, no campo da nossa alma. Então nós precisamos nos despojar do velho homem, deixar que o Senhor diga como deve ser feito. Amém? Então, esse tema, ele tem como proposta mostrar qual é a fonte da comunhão, quais são os desafios dessa comunhão cristã e qual é a beleza de tal comunhão. E aqui foi repetido também, isso vai ser uma revisão, é uma introdução do que vai ser visto hoje. Poucos temas têm tido necessidade de uma averiguação bíblica e também devocional aos pés do Senhor maior do que este, comunhão cristã. Nós, no nosso conhecimento, se for perguntado o que é comunhão, nós vamos falar muitas coisas, mas verdadeiramente aos pés do Senhor, o que é comunhão cristã? É interessante que nós comungamos com pessoas que têm certas afinidades, não é? Nós estamos aqui porque temos alguma afinidade um com o outro, alguma empatia. E nas coisas espirituais isso não é tão importante assim. O Senhor está nos levando a ter comunhão com aqueles mesmos que a gente até considera antipáticos. Essa é a verdadeira comunhão. É o quebrantamento. A obra de cruz é quebrar, porque é maravilhoso ter comunhão com o irmão Nery, maravilhoso ter comunhão com o irmão Messias, lindo. Mas com nossos irmãos que reúnem em outras localidades, que às vezes, como aconteceu comigo, um irmão, um pastor mandou eu me calar. E aí? Como ter comunhão? Porque a gente já sabe, não, vou voltar para os irmãos, porque lá eu sou abraçado, eu sou amado, a gente quer isso. Nosso ego, quando exposto, né? Então assim, é um tema realmente que, como o irmão mesmo disse, é um tema de deleite, mas também é um tema de batalha espiritual. Não é fácil, irmãos, a gente realmente estabelecer uma comunhão verdadeira, genuína, aos pés do Senhor. E olha que a gente tenta, não é? Mas não dependemos do Senhor. E quantas vezes nos frustramos
como esse assunto tem sido deturpado de várias formas, né? Precisamos que o Espírito Santo de Deus nos faça compreender qual é a base da nossa comunhão, qual é a fonte e quais são os desafios que envolvem essa comunhão cristã. A comunhão cristã entre nós não é algo automático, ela é fruto de uma obra feita, ela é fruto da redenção de Cristo na cruz, e ela é fruto do evento de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Esses são os pilares que devem reger nossa comunhão. Precisamos ter consciência disso, porque se não entendermos que essa comunhão é do alto, que veio mediante dois envios, esses dois envios estão em Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 6, o envio do Redentor, da pessoa do Senhor, e também o envio do Espírito Santo. E esses dois envios estão na mesma igualdade, não tem um mais do que o outro, todos dois são necessários. A vinda do nosso Redentor e a unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós somos chamados para desenvolver essa comunhão. Essa comunhão já existe. Nenhum de nós pode ter o pensamento que nós agora somos, capacitados a fazer com que essa comunhão exista, como se ela nunca houvesse, nunca tivesse existido. Ela sempre houve. E o Senhor agora nos convida a participar de tal comunhão. E que comunhão é essa? A comunhão da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E são três. Não é, a gente às vezes tem a ideia de achar só o Pai e o Filho como Deus e o Espírito Santo como se fosse alguma coisa em menor grau. Não, todos são Deus. O Deus maravilhoso se permitiu fazer conhecer por três pessoas. A pessoa do Criador maravilhosa, ele é o incriado, não é? O ingênito. A pessoa de seu Filho, que é o unigênito. Ele é gerado, não é criado. É diferente. Quando a gente cria, não se pode dizer como ele disse: este é o filho, é o meu filho, é o filho do meu amor. Quando ele diz que é o filho do seu amor, porque saiu das suas entranhas. Isso é maravilhoso para nós, porque houve no século III uma discussão se Jesus Cristo era criado ou gerado. Jesus Cristo, e ele ao mesmo tempo foi gerado. Não existia um tempo que só existia o Pai. Já existia o Pai, o Filho e a comunhão do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E aí, como sempre existiram, a comunhão entre eles não precisa de nada e de ninguém. Pensem que muitas vezes a gente recebe um abraço. A Tereza mesmo, a minha esposa, adora um abraço. E ela, assim, se delicia com o abraço. Imagine o abraço eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não precisa de nada e de nem coisa alguma. Ele é autossuficiente. Nós, por uma fagulha de entendimento, que Ele nos dá, a gente pensa nisso, mas como Ele é assim? Tanto que há uma passagem que o Senhor diz, está em João 17, que ele diz que queria que o Senhor desse a ele a glória que tinha antes da fundação do mundo. Então, esse abraço eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes de ter sido criado qualquer coisa, já existia. E o Filho almeja tal abraço, tal glória. Então, isso é para a gente olhar. Claro, nos diminuir, nós não somos nada, mas Deus, como foi dito domingo passado, está nos chamando a isso. Não é porque Ele já é satisfeito em si mesmo, em seu Filho e no Espírito Santo, que Ele não deseja nada de nós. Ele deseja sim, Ele deseja ver aquela glória que Ele tem pelo o Pai, pelo Filho, o Filho pelo Espírito Santo, representada em nós. É isso que Ele almeja. Então nós não somos assim tão insignificantes, porque Ele quer partilhar desse amor conosco, E aí nós falamos um pouco na questão do movimento que houve em Esdras, capítulo 3, em que foi erguido um altar. Então foi dito
que houve aquele exílio na Babilônia e mais ou menos algo em torno de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. E aí os muros, né, estavam já destruídos, feras do campo, várias coisas ali eram agressivas em relação à volta à cidade de Jerusalém. E humanamente foi falado aqui que é uma característica nossa, primeiro, erguer os muros, não é? Quantas vezes a gente faz isso? Por exemplo, quando a gente compra o terreno, a primeira coisa que a gente faz é cercar o muro, ou lançar o muro, não é isso? Depois a gente vai e constrói a casa. Em Esdras, capítulo 3, verso 3, mostra que primeiro eles levantaram um altar. Então veja que a estratégia humana, que é construir os muros, não bate com a estratégia espiritual. E nós precisamos, como o assunto é comunhão, precisamos ver qual é a necessidade, levantarmos um altar. E foi isso que foi feito em Esdras. Mas o altar ainda é uma questão objetiva. Que adianta eu levantar um altar, mas dentro de mim esse altar não existe. Então nossos corações precisam ser cingidos com o altar do Senhor. O Senhor precisa realmente penetrar em nós. E em Esdras nós vimos acontecer isso. Altar erguido e os corações devocionados. É isso que precisa haver. Muitas vezes a gente ergue o templo e diz assim: o altar do Senhor foi levantado. E nossos corações? Foram colocados aos pés do Senhor? Esta é a obra que o Senhor quer ver em nós. Não adianta só mera aparência. Precisa haver uma realidade. E como foi dito também, o inimigo, ele trabalha arduamente para que essa comunhão não seja estabelecida. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Paulo ali reconhece que o inimigo realmente tem seus ardis, seus métodos e suas estratégias para que essa comunhão não seja estabelecida. Algum irmão pode ler o conteúdo de 2 Coríntios capítulo 2, verso 11? Não lhe ignoramos seus desígnios, seus ardis, seus métodos, suas estratégias. Irmão, se é uma coisa que Satanás não quer, é que esta comunhão verdadeira, genuína, seja estabelecida. Agora, falsa comunhão, isso aí ele fica rindo. Quando a gente diz, eu tenho comunhão com os irmãos, aí qualquer aborrecimentozinho, não volto mais lá não, pronto. Satanás é assim, é isso que eu queria. Aí nos julgamos melhores e por aí vai. Nós falamos que há uma única comunhão, mas pelo que nós lemos, há um colegiado, aqueles 12 apóstolos, né? Onde está firmada as colunas desse edifício de Deus. Esses 12 apóstolos são aqueles realmente que podem nos dar a firmeza dessa construção maravilhosa, né? E são apóstolos, graças ao Senhor, que não existe um apóstolo, são 12 iluminados que foram pelo Senhor, instruídos pela própria pessoa do Senhor, e instruídos, e vejam, homens que, se a gente fosse realmente escalar, se fosse eu no papel de Jesus Cristo para escalar 12, né? Eu primeiro pediria a ajuda de uma psicóloga para fazer um teste em todos eles, para ver se eles têm as qualificações que eu acho que são necessárias, e vou escolher, claro, que 12 que tenham o mesmo pensamento. Isso é a forma humana. Como é que foi a forma espiritual? O Senhor uniu 12 díspares. Exemplo, 2 deles, né, que são bem gritantes. Enquanto ele colocou um Mateus, um homem que cumpria, né, a questão de subordinação ali, de cobrança de impostos, né, respeitava o Império Romano, ele também chamou um Simão Zelote, que era radicalmente contra isso. Como você coloca 2 pessoas? Isso, a visão humana, ele fala para Jesus, mas o senhor é doido, como é que o senhor faz isso? Está fradado vai ser levado ao fracasso.
O Senhor coloca duas pessoas que são inimigas em potencial. Vejam como as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ajuda, Veja, né? A questão da capacitação, né? A gente também, se a gente for fazer um mandamento, pronto, Judas vai ser o líder. É o melhor, né? Vejam como é que são as coisas. E foi quem o traiu. Então, assim, toda vez que nós colocamos a nossa forma humana diante das coisas do Senhor, o resultado é fracasso. Fracasso espiritual. Irmãos, vamos avançar. Vamos falar agora das características dessa comunhão, né? A comunhão, ela já foi estabelecida. A gente é chamado a participar dela. Nós precisamos entender isso. Nós não somos aqueles que geraram a comunhão. A comunhão já existia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes de ter sido criada alguma coisa. Isso não é belo? Nós estamos sendo chamados a isso. Nós somos partícipes, estamos sendo associados, né? Então isso é algo que a gente tem que dizer: Senhor, o que eu tenho a contribuir? Entregar-se, porque já foi estabelecido. Pense que quando nós vamos ocupar um local qualquer, que tudo já está pronto. O que você tem que fazer ali? Desfrutar apenas, e não achar, não, eu acho que eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Não, já foi pronto, já está pronto. Então vamos, eu até peço perdão que na reunião anterior eu falei de 5 características da comunhão. São 6, mas é porque ficou meio obscuro a 6ª, mas graças ao Senhor ela foi revelada. A primeira glória, a primeira característica da comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo chama-se glória. A glória nós podemos, agora eu pedi que os irmãos abrissem em João 17. O Evangelho de João, capítulo 17, é chamado de o Santo dos Santos da Bíblia. Tem alguns eruditos que dizem que quando a gente vai ler João 17, a gente precisa tirar nossas sandálias, porque ali é o sumo sacerdote, o Senhor, orando ao seu Pai. Então veja que maravilha. Então, vamos ver alguns versículos que nos levam a compreender essa glória. São os versos 4 e 5. Algum irmão poderia ler, por gentileza, o verso 4? Deixa eu abrir a minha, peço perdão, que aí fica mais rápido. João 17. Versículo 4, João 17. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua... Aliás, desculpe, meus irmãos, perdoe. São os versos 4 e 5, me perdoe. Verso 5. Que esse é o importante. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Olha aqui aquilo que eu falei. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, isso é muito rico. O Senhor está pedindo a glória que Ele tinha antes de criar qualquer coisa, inclusive nós. Isso é de uma amplitude. Senhor, nos revela o que é essa glória que o Senhor pede ao Pai que Ele tenha, né? E que é uma glória que antes de ter criado qualquer coisa, quer dizer, houve um tempo em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não criaram nada, ficaram entre eles três, desfrutando apenas, num abraço eterno. Pensa que coisa maravilhosa, né? Isso para dizer que o Senhor não precisa de nada, nem de coisa alguma. Esse versículo demonstra isso, amém? Vamos avançar. Aí aquilo que já foi dito, nós, embora dentro dessa condição que o Senhor não precisa de nada nem de ninguém, e aí? Não, o Senhor está querendo que nós sejamos partícipes disso, possamos expressar essa glória em nossas vidas,
em nosso casamento, em nossas assembleias. É isso que Deus deseja. Ele já tem autossatisfação, mas Ele quer ver tal alegria, tal glória se expressando em cada um de nós. E esse é o nosso desafio. Amém? Vamos agora para a outra característica. Glória, nós vamos agora para atributos comuns. Só pegar minha... Vamos ao verso 10 do capítulo 17. Assim diz: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Está vendo? Não precisa de nada. Atributos comuns: não há nada no Pai que não esteja no Filho, e vice-versa. Não há nada que esteja no Espírito Santo que não esteja no Pai. Eles comungam de coisas comuns. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Quando aquele filho mais velho, fica irritado, não quer entrar na festa que o pai dá para aquele filho pródigo que volta. E aí o diálogo que esse pai tem com o filho, lembra que o pai diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Isso é o próprio Senhor ali relatando, narrando, mas dizendo do pai dele, que as coisas entre o pai dele, Deus, e ele são comuns. Isso é lindo demais. E aí também podemos falar um pouquinho de qual é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é tão somente anunciar o Filho. O Espírito Santo é aficionado pela pessoa de Jesus Cristo. E onde é que está esse exemplo? Está ali em Gênesis 24, naquela história de Eleazar ou Eliezer, quando ele é mandado por Abraão para que ele encontre Rebeca, a mulher que foi preparada para ser a esposa de Isaac. E Eliezer só tem uma preocupação, é falar do filho. Fala de Isaac. Olha, o meu patrão, não tem a palavra mais certa, é o meu senhor, ele tem muitos bens, ele deu tudo ao filho. E aí ele vai falando de Isaac. Quando Rebeca chega até Isaac, não tem outra coisa, ele a desposa e acabou, não tem negócio de que vamos namorar, não. Ela já foi abastecida com a pessoa de Isaac. A mesma coisa o Senhor está fazendo conosco hoje. O Espírito Santo nos abastecendo a pessoa do Senhor. Quando chegar aquele dia, nós seremos desposados. E aí não vai ter pergunta nenhuma, porque é Ele, pronto. Amém? Estamos sendo preparados, Isso, ele não fala nada dele. Ele não diz quem ele é, não interessa isso. Tem que falar, ele quer falar, anunciar a pessoa. É isso que o Espírito Santo tem feito conosco. E olha que o Espírito Santo fica muito triste quando vê que nós não temos o mesmo aficionamento que ele tem. Aí ele nos leva para a aridez, nos faz passar por desertos, para que ele queira ver o Filho produzido em nós. Isso é maravilhoso. Então, atributos comuns: o Espírito Santo é aficionado pelo Filho. A próxima característica: interesses comuns. Não há nenhum interesse do Pai que não esteja no Filho, e nenhum interesse do Filho que esteja no Pai. E também não há nenhum interesse no Espírito Santo que não esteja no Pai e no Filho, e assim sucessivamente. Os versos 4, 6, 8, 22 e 26 denotam essa característica. Verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 8, 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Verso 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que me sejam um como nós o somos. E por último, verso 26: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste
esteja neles e eu neles esteja. Eu vou andar mais rápido porque eu estou realmente demorando tempo que não deveria. Próxima característica, a unidade. E qual é a unidade? O Senhor fala naquela questão da hora. O Senhor veio para uma obra no Calvário. Essa é a hora. E nós podemos ver no verso 21, que diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Há uma unidade, há um só pensamento, há uma só vontade. As três pessoas da Trindade trabalham nessa unidade. Importante agora, com relação à unidade, nós nos revertemos ao que está em Gálatas capítulo 4. Vamos abrir, por gentileza, em Gálatas capítulo 4, porque é nessa característica, unidade, que nós vamos trabalhar um pouco ela hoje. Gálatas capítulo 4, vou encontrar o meu aqui, os versos 4 e 6. Gálatas, amém. Gálatas 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos só incluir o 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora o 6, e porque vós sois filhos de Deus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então a obra de Deus está aqui, dois envios, a vinda, o envio do Redentor, e agora o envio do Espírito Santo. Essa é a obra, essa é a comunhão que Deus quer se estabelecer com nós. São as bases de nossa comunhão. Qual é a base, qual é o alicerce da nossa base na comunhão com Deus? A obra de redenção do Filho e a obra do Espírito Santo de unção. Calvário e Pentecostes. Temos comunhão com os irmãos quando lemos esses versículos? Com qualquer um. Agora, quando inventamos outras bases, começamos a nos dividir. Então, irmãos, somos chamados a uma comunhão, e não a dissensão, não a divisão, não a discórdia. Então, a comunhão está aqui, as suas bases lançadas. Envio do Redentor, da pessoa maravilhosa do Senhor, sangue precioso derramado no Calvário, e o óleo, Pentecostes, descida do Espírito Santo. Essas são as bases de nossa comunhão, e podem ter certeza, temos comunhão com todos os irmãos quando apresentamos esses versículos, a não ser como o irmão falou na questão lá dos testemunhos de Jeová. Por que não temos comunhão com eles? Porque Cristo não está nessa comunhão, porque nós não vimos que a comunhão que é feita de seu Filho com o Pai, cadê o Filho para os testemunhos de Jeová? Por isso que não podemos estabelecer comunhão com os testemunhos de Jeová, mas tirando tais, com todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, podemos ter comunhão sim, no envio do Redentor e na obra do Espírito Santo. Que maravilha! Precisamos nos lavar, limpar nossas impurezas, para que possamos entender o que é comunhão cristã. Não é nos reunirmos apenas por problema de afinidade, só por termos afinidades ou gostarmos uns dos outros, mas para evidenciarmos uma comunhão que sempre existiu. Esse é o nosso desafio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vimos unidade. A quinta característica, propósitos comuns. E o propósito comum, eu acredito que eu me enganei, o propósito comum
Qual é o propósito comum na obra de Deus em relação a nós? É o ir do Senhor à cruz. O Senhor veio para ir para a cruz, né? E isso está nos versos 1 e 24 de João 17. Vamos voltar lá em João 17. O que diz o verso 1? João 17, verso 1. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? A hora da cruz. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então, verso 1 e o verso 24. Verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quem está falando isso aqui é o Senhor enquanto homem. E o homem, se viesse para nos salvar, um homem que não tivesse vontade própria, essa obra não teria o seu êxito. Jesus Cristo entrega a sua vontade ao Pai. Ele tem vontade própria? Tem. Mas ele faz o quê? Entrega ao Pai. Isso é muito lindo, porque ele podia muito bem dizer, ia fazer a vontade própria dele, mas ele diz: a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. Esse é o propósito comum. Para isso ele veio. Louvado seja o nome do Senhor. E a sexta característica, eu não mencionei, mas ela é muito simples. Ao resumo de tudo, a sexta característica é o amor. E onde é que está isso? João capítulo 17, verso 26, diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Olha que coisa linda, o amor com que me amaste. Esse é o amor do alto que nós falamos aqui, né? E vamos ver duas passagens que são únicas na palavra, em que uma delas o próprio Pai diz que ama o Filho, e o Filho também, em outra passagem, diz que ama o Pai. Está em João capítulo 5, verso 20. João capítulo 5, verso 20. Pode deixar, irmão, pode, é assim mesmo. Estou cheio de papel aqui, mas não. Todos encontraram? João capítulo 5, verso 20. Olha o que diz: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Essa é a declaração que o Pai ama o Filho. Agora vamos ver a declaração que o Filho ama o Pai. Está em João 14, 31. João capítulo 14, verso 31. São passagens únicas. Todos encontraram? Diz assim: contudo, assim procedo, agora é o Filho, né? Para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Olha que lindo. O Filho declarando que ama o Pai, que ama o Pai. E lá nós vimos antes o Pai declarando que ama o Filho. Então essa é a outra característica, amor. Agora vamos nos deter a questão da unidade. E na unidade nós vamos ver a questão da base da nossa comunhão cristã. Nós lemos o que está em Gálatas 4, os versos 4 e 6, né? Baseado em dois envios: envio do Redentor e envio do Espírito Santo. Como foi dito, temos comunhão com qualquer irmão com essa base, exceção para os testemunhos de Jeová, mas com os demais que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, essa comunhão é maravilhosa. É essa comunhão que nós estamos sendo chamados a participar. Lembre-se que essa comunhão, ela é irrevogável, que foi estendida para nós. Ela é imutável,
e ela é irreversível, não tem como reverter, graças ao Senhor, né? Nós não perdemos ela, nós a temos, foi nos dada, e nós só temos que desfrutar, embora sabendo que há batalha espiritual com relação a essa comunhão. Então todos os que professam Cristo e são um nele, são aqueles os chamados a essa comunhão. Somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Há um interrelacionamento entre nós, não é só a nossa ligação com a comunhão do Filho no Pai, mas também é uma comunhão que é estabelecida entre nós. E aí vem a pergunta: nós estamos estabelecendo essa comunhão entre nós e nós? Ou só entre nós e o Senhor? Ou só entre nós, o nosso grupo, que se une por afinidades, porque eu tenho afinidade com o irmão e os outros? Irmãos, realmente esse assunto é relevante, é objeto de grande batalha espiritual, e como o inimigo tem sido vencedor nessa questão, e como isso entristece o Espírito Santo. Que nós possamos, durante a semana, nos deleitarmos nesse assunto, termos comunhão com o Senhor, para que Ele aponte em cada um de nós o que temos feito em contrário a tal comunhão, para não entristecermos o Espírito Santo. Qual é o nosso desafio? Como podemos dar testemunho dessa verdade que já foi estabelecida pela obra do Redentor e pela habitação do Espírito Santo? Sabe qual é a resposta? Amando e servindo a todos aqueles que professam o nome do Senhor. Esse é um desafio. Não é só amando os irmãos que reúnem cabedelo neste local, amando a todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos realmente pedir ao Senhor que nos lave de toda a nossa imundície, que tem impedido que essa comunhão seja realmente, genuinamente, verdadeiramente, não só de palavras soltas, mas do nosso interior. Que o Senhor nos leve, irmãos, a termos essa compreensão, porque ainda somos tão imundos diante do Senhor, tão imundos diante de uma comunhão que foi tão maravilhosamente estabelecida e dada a nós. Quem somos nós? Nós não merecíamos isso. Eu queria dizer para os irmãos que eu não tenho a pretensão de convencer ninguém sobre essa unidade, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho capacidade alguma para falar sobre isso, irmãos. O que eu posso fazer é lançar alguns textos da Bíblia para que os irmãos, diante do Senhor, possam pedir a Ele luz, porque foram colocados alguns outros conceitos que se dizem base da igreja, e isso tem perturbado os santos na questão de que eles ganhem a verdadeira e genuína comunhão, ou base para que a comunhão se estabeleça. Eu não estou aqui a lançar certo e errado, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas eu vou usar algumas passagens na palavra que serão base, porque quem faz discernir as coisas espirituais é o Espírito Santo, não sou eu. Então vamos ver algumas passagens. A primeira delas a gente até já falou aqui, Ezequiel 47, dos versos 1 a 5. O que tem ali em Ezequiel 47, dos versos 1 a 5? Aquela questão das águas, Nós somos levados, como foi, cantamos até um hino, levados a águas mais profundas. Mas eu não entro já no rio com águas profundas. Primeiro eu tenho que entrar com as águas nos pés, tornozelo, lombo, até uma hora que me encobre, não é isso? Então é um processo. Não adianta eu dizer, vou dar já um mergulho. Não, o Senhor não faz dessa forma. Paulatinamente, gradativamente, Ele vai nos levando a águas mais profundas. E também depende do eu quero. O Senhor pergunta, você quer? Ele não exige nada, Ele propõe, não impõe. Então nós precisamos primeiro
Precisamos diante do Senhor, abrir nossos corações. Senhor, me leva a águas mais profundas, mas disponibilizar nossos corações para que Ele nos leve verdadeiramente, porque pode ser uma coisa superficial. Canto hino, digo isso, digo aquilo, mas eu talvez só esteja ali no nível da água nos pés. Amém? Então Ezequiel 47, de 1 a 5, ali para a gente entender que é um processo. Eu não caio já no rio, num nível em que eu não tenho nem mais como tocar no leito do rio. Não é assim, é aos poucos. Então cada um diante do Senhor vai orar, pedir a Ele que dê luz, e que dentro do nível que Ele tem de progressão espiritual a gente vai alcançando. Eu não posso impor, nem aqui querer dizer, a visão que eu tive eu tenho que impor, não é assim. Amém? Então vamos lá, Ezequiel 47, de 1 a 5, próxima leitura na palavra que vai nos dar a luz, Provérbios capítulo 23, verso 26, eu vou ler, Provérbios capítulo 23, verso 26, é um versículo lindo, e olha que é o Criador que está falando isso, e Ele detém todas as coisas, mas Ele diz assim, todos encontraram? Acho que é importante a gente acompanhar, né? Provérbios capítulo 23, verso 26, olha como é lindo: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Esse aqui é o Deus Criador. Ele precisava pedir, dá-me. Olha que Deus, Ele não impõe, Ele pede, dá, entrega teu coração para mim. Então a questão da gente ter uma verdadeira comunhão cristã precisa passar inicialmente por isso aqui: entregar, dar. Outro texto que vai nos dar luz, Lucas capítulo 10, verso do 38 ao 42, nós até já falamos aqui, é aquela questão de Marta e Maria. Marta, vai diante do Senhor repreender a conduta de Maria, que queria ficar aos pés do Senhor. Marta já queria fazer as coisas. Uma coisa só é necessária: ouvir a doce voz do Senhor, entregar o coração. Jesus Cristo não tinha poder para, por exemplo, digamos que Marta estava preocupada com a refeição. O Senhor não multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta a multidão? Precisava Marta estar tão preocupada? Está vendo como a gente é? Primeira coisa, se debruçar aos pés do Senhor. Que o Senhor nos dê, faça a gente ganhar isso. Outra passagem maravilhosa, transfiguração do Senhor, Marcos capítulo 9, dos versos 2 em diante. Lembram-se daquela passagem da transfiguração, em que Pedro, lá aparecem não só o Senhor, mas Moisés e Elias, Aí Pedro diz: Senhor, é tão bom estarmos aqui, Vou erguer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, E aí o Senhor repreende, porque desaparece Moisés e Elias, fica só o Senhor. E aí Deus diz o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, enquanto a gente ficar se prendendo a irmão A, B, C, seja lá quem for, o Senhor vai estar repreendendo a gente. Ouvi o filho. Não, mas eu me prendo um irmão que no passado... Irmão, ouvi o filho. Ele fala hoje pelo filho. Então nós precisamos desapegar dessas coisas. A gente critica a religião, mas a gente é muito religioso. Não, mas o irmão, porque o irmão foi... Cristo só tem um deleite no Pai, é ver em nós o Filho, não é ver o irmão tal, o irmão AB. Eu não vou citar nomes porque não é esse o objetivo. Amém? Outro episódio lindo e maravilhoso, mulher samaritana, João capítulo 4.
E essa passagem ela é linda. Por quê? É porque a gente, infelizmente, hoje nós estamos vivendo num mundo de muito conhecimento. A gente passa um monte de informação diariamente e não desfruta de nada. Irmãos, nós temos que lembrar que nós somos comparados àqueles animais que ruminam. Nós não estamos ruminando hoje não, irmão. É uma explosão de coisa, tanta informação ao mesmo tempo, até as coisas do Senhor. A gente posta um negócio, depois posta outro. Eu, quando vejo aquela, me perdoe, eu vou ser real com os irmãos. Aquela página que temos pelo WhatsApp da vida da igreja, eu deleto um monte de coisa, porque eu digo, não é possível uma coisa dessa, a gente não está ruminando nada, é só informação, é só cabeça grande. Lembra o que o irmão Stephen Call diz? Que nós temos que ter um coração grande e pé pequeno, não é cabeça grande não. Nós estamos sendo formados hoje um monte de cabeção, e o cabeça é Cristo. Nós estamos tomando o lugar do Senhor. Lembra que Lúcifer fez? Subirei ao mais alto monte, serei semelhante ao Altíssimo. Nós estamos caindo nessa mesma cilada. Um monte de informação. Irmãos, eu quero saber quem aqui, vamos ser sinceros, quem lê tudo aquilo ali? Mas a gente bombardeia. Me perdoe eu estar falando assim. E eu não falo por mim, é o Senhor. Nós precisamos desfrutar, irmãos. Nós estamos perdendo essa característica. O boi, ele rumina. E é tão lindo você ver o animalzinho ali mastigando, engole, volta. Quanta riqueza. Nós precisamos aprender. Nós precisamos se derramar pelo Senhor. Há palavras que a gente não ganha porque a gente não rumina. E a gente acha que nós não, já ganhei isso aqui, não preciso mais nada não. Laodiceia. Isso é Laodiceia, irmãos. Nós estamos caindo em Laodiceia, puro engano de Satanás, e ele rindo de tudo. Que o Senhor nos ilumine, a gente fugir dessas coisas. Então, João capítulo 4. O irmão Christian, ele, numa conferência, ele falou sobre a questão desse conteúdo, de João capítulo 4. Vamos, antes de analisar João capítulo 4, vamos ler o que está em João capítulo 1, e a gente entender um pouco. Eu peço até perdão aos irmãos por conta do horário. Se for, a gente para e continua, porque eu acho que esse tema ele não pode se esgotar, ele é muito profundo. Vamos voltar ao Evangelho de João, no princípio mesmo. João capítulo 1. O que diz ali? Todos encontraram? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, até esse evangelho de João existiam os outros 3 evangelhos, chamados sinóticos. E houve uma época de crise na igreja. E é interessante, às vezes quando há crise, a gente quer criar doutrina. Não é? Então, na época que houve uma crise na igreja, começa a ter doutrina. E se não me engano, parece que a igreja em Éfeso andou nesse caminho. Doutrina, começa a dizer isso, começa a dizer aquilo. E aí o Senhor iluminou João a lançar esse evangelho. E qual é a mensagem do princípio? Quem é o princípio? Deus, seu Filho e o Espírito Santo. O Verbo, a pessoa do Senhor. Então, em crise, irmão, só tem uma forma de resolver: voltar para o princípio, olhar para a pessoa do Senhor. Mas a gente não faz isso, a gente começa a criar dogmas, doutrina, começa a dizer, não pode isso, não pode aquilo. No princípio, o Verbo. Essa é a condição para que todas as tribulações que nós passemos na igreja sejam vencidas. Voltar ao princípio, olhar para o Senhor. É Ele, não é restrição nossa, não é doutrina nossa, não é nada disso, é a vida tão somente do Senhor. Então, compreendendo esse quadro, né? Por que houve o Evangelho de João? Porque o Senhor realmente agora, por obra do Espírito Santo, vai iluminar João, e ele vai trazer essa riqueza. Volte ao princípio, vença a crise da igreja, voltando ao princípio. O princípio é Cristo, e nós não, começamos a inventar um monte de coisa. Temos que voltar para o princípio. O princípio é tão somente
o Senhor. Agora vamos para João capítulo 4, né? João capítulo 4 narra aquele episódio da mulher samaritana. E vejam que coisa linda, irmãos. Isso o irmão falou. No capítulo 3 nós temos aquele encontro do Senhor com Nicodemos, não é isso? Vamos parar para pensar, quem já sabe o conteúdo do que está em João 3 e João 4, parece que estão trocados os discursos. Porque o Senhor tem um discurso elevado com a mulher samaritana. E por que não teve esse discurso com Nicodemos, que é um doutor da lei? Coração. Quem daria algo por aquela mulher samaritana? Ela já é samaritana e mulher. Se ela já não é nada por ser samaritana, é nada do nada por ser mulher. E o Senhor tem um diálogo espiritualmente elevado, que era para ter tido com Nicodemos. Olha que coisa linda, o irmão abriu de, meu Deus, é verdade. Esse discurso que ele tem com a samaritana, isso no nível humano nosso, né? Era para ter tido com Nicodemos. Mas por que não teve? Singeleza de coração. É isso que precisamos ter diante do Senhor. E olhem, dentro do discurso que o Senhor tem com ela, que está em João 4, ele diz assim, vamos ler, porque acho que é importante, tá? Vamos abrir João 4, vamos acompanhar do versículo 1 em diante. Então diz assim: quando pois o Senhor veio ao saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Olha que coisa linda que tem aqui. E era-lhe necessário, sabe o que é isso? Cumprir a vontade do Pai. Lembra que diz que a vontade dele é a vontade do Pai? O que está aqui dizendo que era-lhe necessário atravessar a província, era uma necessidade do Pai que o Filho iria cumprir. Aí vem, verso 5. Chegou, pois, a uma aldeia samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. O Senhor, muito sabiamente, fez com que os discípulos saíssem. Eles iam atrapalhar essa comunhão. Então, o Senhor dispersou os discípulos. E de comprar na aldeia, né? E eles foram. Então, lhe disse a mulher samaritana: como podes? Aliás, dá-me de beber. Isso, aí vem o verso 9, desculpe. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão como samaritanos. Veja aí, já vai mostrando a insignificância do povo samaritano. E ela, por ser mulher, pior ainda. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem preciso voltar aqui para buscá-la. Desculpa, eu vou avançar porque não é esse o escopo. Nós vamos agora para o versículo 19 em diante, a verdadeira adoração. Aí ela diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha a preocupação com base. Disse-lhe Jesus, e o Senhor não vai condenar isso, ele vai dizer que é uma outra fase agora, é isso que nós precisamos entender.
Mulher, podes crer-me que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor está querendo dizer que o lugar certo para adorar é Jerusalém, tranquilo, mas agora ele vem, mas a hora vem, já chegou, já é uma outra dispensação, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vejam aqui, o Senhor não repreendeu a questão de ter uma base, mas não é mais nessa dispensação. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Está vendo como a coisa é? Lembra lá em Ezequiel? Águas mais profundas. Vamos prosseguir. Lembram-se que o Senhor disse, né? Que todo aquele sofrimento que os hebreus passaram no deserto é para que revelasse o que estava no coração deles. Da mesma forma hoje conosco. Se nós buscarmos a cruz, o Senhor vai fazer aflorar as coisas que temos que impedem a genuína e verdadeira comunhão cristã. Vamos ver Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Um irmão poderia ler? Olha o perigo que nos ronda. Primeiro, o Senhor quer nos dar uma libertação, mas há um perigo. Poderemos, achando-nos já livres, cairmos em novo jugo de escravidão. Que nós possamos ser iluminados pelo Senhor. Primeiro, a encontrarmos tal liberdade numa pessoa. E depois, uma vez alcançada tal liberdade, que o Senhor nos guarde pelo Espírito Santo, a que não caiamos em nova escravidão. Primeira Coríntios, verso 3. Eu já vou estar terminando, irmãos. O que diz? Um irmão poderia ler 1 Coríntios, verso 3. 1 Coríntios, desculpe, pelo amor. Eu aqui me enrolei agora. 1 Coríntios é o capítulo 3. Deixa eu ver quais são os versos. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Está vendo aquela questão de Ezequiel? Ainda estou apenas com os pés na água. Carnais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, olha o perigo que nos ronda, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Vamos ver mais. Geralmente se conta essa história, acho linda. Já foi dito o seguinte: se tudo que você crê, por exemplo, que a gente quando morrer vai para o céu,
Se isso for dito que não é dessa forma, que a gente não vai para o céu, na verdade vai para o inferno. Foi perguntar de seu irmão, o irmão disse assim: se Cristo estiver lá, para mim não faz diferença. O problema, irmãos, é se a gente almeja estar com Cristo ou com as coisas que Cristo quer dar. E o Senhor vai sondar nossos corações. Eu almejo o reino. Eu quero o reino. E o Senhor vai olhar assim: ué, e eu? Esse é o problema do nosso coração. A gente começa a se firmar em coisas, em privilégios. Lembram-se do episódio do Senhor, quando ele, pela terceira vez, ele fala sobre cruz. Aí vem a mãe de Tiago e João e vem fazer um pedido, que é uma ordem, né? Pede ao Senhor que conceda a esquerda e a direita para os 2 filhinhos dela. E o Senhor disse que não sabe o que está pedindo. E lá diz, né, que ela o adorou. Só que a adoração dela é intencional. Ela tem alguma coisa a tirar do Senhor. Não é uma adoração livre. É uma adoração com intenção, espúria. Isso é horroroso. Quantas vezes a gente vai ao Senhor com a intenção: Senhor, eu quero o reino, porque eu vou governar, porque eu vou isso, que eu vou aquilo. E o Senhor olha assim: e a minha presença, a minha pessoa não é o mais importante? Que a gente possa cingir nossos corações com essas coisas e não permitir. Somos levados pelo engano de Satanás, que temos nós, às vezes, né, a gente é levado pelo engano de Satanás achando que a gente tem algo que os outros não têm. Nós não fomos levados ao entendimento que todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, irmanados como povo de Deus, todos têm esse mesmo, ninguém melhor do que ninguém. O próprio Senhor diz: quem quiser ser o maior, seja o menor. E Ele veio para servir, não para ser servido. Que o Senhor possa realmente nos iluminar. Eu só queria, para encerrar, relatar um texto de um irmão, um alemão. Aliás, 3 textos, eu acho que é importante esse aqui. Tem um irmão, o irmão Tomás, né, numa obra chamada Imitação de Cristo, tem a seguinte frase: aprenda sempre a ter-se em conta de pequeno. Pense, aprenda sempre a ter-se em conta de pequeno. Uma outra frase é do Robert Chapman, que é o conhecido apóstolo do amor. Olha que frase: a maior parte das nossas tristezas são resultado de orgulho ferido, vontade própria frustrada e incredulidade ansiosa. Vou repetir: a maior parte das nossas tristezas são resultado de orgulho ferido, vontade própria frustrada e incredulidade ansiosa. E para encerrar, irmãos, essa frase é de um irmão na Alemanha que foi martirizado pelo próprio Hitler, né, por ordem do próprio Hitler. Ele vai falar algo sobre comunhão. Ele diz assim: a comunhão cristã confiará somente no singelo servo da palavra de Jesus, porque sabe que assim está sendo conduzida, não por sabedoria ou por arbitrariedade humana, mas pela palavra do bom pastor. A questão da confiança espiritual, tão intimamente ligada à questão da autoridade espiritual, decide-se na fidelidade com que alguém cumpre o serviço de Jesus Cristo e jamais nas qualidades extraordinárias que ele dispõe. Encontrará autoridade somente aquele que não busca a autoridade própria. Aquele que sujeita a autoridade da palavra é um irmão entre os irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor.